O som do rugido da onça, de Micheline Veronsky. Capítulo 14. Depois dos dias de viagem pelas terras desconhecidas daquele continente singular, onde as mulheres não riam e os homens se escondiam em brutos capotes, das cidades e dos povoamentos pelos quais passaram, das montanhas pintadas de branco, dos rostos estranhos que se acumulavam por trás dos olhos já cansados de tantos novos rostos e tantas novas paisagens, os cientistas os levaram a conhecer o rio da cidade. Era um rio magro e singular. Inê nunca tinha visto um rio como aquele. Nele, somente navegação pequena, em jangadas, mas não em todos os trechos. Em alguns lugares seria possível até atravessá-lo a pé. Em outros, estava congelado. Entre ela e o filho do chefe dos juris havia um mundo de silêncio. Um mundo de palavras suas, aquelas com que a mãe e seus familiares lhe proveram, gravitava ali apenas em torno dela mesma. As palavras que outrora ecoavam dentro e fora da maloca ressoavam na memória com pesar. Nik au, i, ribina, igai, ri. Cabeça, boca, lábios, dentes, saliva. O que se precisa para falar? Além do sopro que enche o peito e barriga que anima a palavra. Porém, as vozes queridas iam perdendo a nitidez. E cabeça, boca, lábios, dentes, saliva, aquilo que é necessário para se comer. E tudo pesava sobre sua existência. Às vezes, acordava com o coração acelerado. Havia esquecido o tom e o timbre da voz de alguém. O menino Juri sentia coisas parecidas, e por habitarem agora em um mundo de palavras que ignoravam, ambos se tornavam, de certo modo, irmãos. Estranhos irmãos, inimigos desde antes de nascerem, que asco um do outro tantas vezes sentiam por inimigos que eram desde os ancestrais, mas que ora paridos pela mesma sina naquela outra vida, ninguém diria que não fossem irmãos. As palavras de seus sequestradores e as palavras que suas mães, suas terri, lhes ofereciam, como os bolos de comida amassados na palma da mão, não encontravam as coisas que poderiam nomear, nem ouvidos que as pudessem entender. Era certamente um enorme desencontro aquele, mas, sob essa pena, se olhavam e um tanto se reconheciam. Se sabiam ora tristes, ora apavorados, ora saudosos, ora enraivecidos. Seus olhos se espantavam e envelheciam com as mesmas paisagens. Seus corpos estremeciam e adoeciam sob os mesmos calafrios. Depois de tanto tempo juntos, de algum modo, era como se em certos momentos pudessem ser um só. Embora um pouco mais velho, o menino Juri já era um homem para o seu povo quando fora levado por Mártios. E se sua família não tivesse caído em desgraça na guerra contra os Miranhas, ele teria sucedido ao pai na liderança. De pequena, fora provado na dor como era costume entre os seus. Estava pronto para a guerra quando fora capturado, e embora na ocasião não tivesse ainda cortado a cabeça de nenhum inimigo, era exímio em arrancar os dentes aos cadáveres e com os quais se fazia os colares dos guerreiros. Era um menino forte, e talvez por isso mesmo tenha sobrevivido aos dias que passaram sobre o mar. Inê também o era, e em seus corpos essa força se inscrevia como a história dos seus povos. Fazia frio no dia em que foram levados ao passeio. Tanto o menino quanto a menina prefeririam se manter em local mais aquecido, mas Spix os convencera a sair, certo de que o ar fresco e a natureza próxima lhes dariam algum ânimo novo. Spix se tornara como que um amigo, e ambas as crianças passaram a vê-lo desse modo.
porque os acalmava e falava com eles com um olhar ao mesmo tempo firme e complacente. Contemplando o rio, Inê e o menino sentiram, cada um ao seu modo, um sentimento assombroso de não estarem no lugar certo, e ficaram ambos tão agitados que o passeio fora encurtado. Mas, por maravilhoso que fosse, o rio de algum modo soube compreender Inê, porque todos os rios sabem todas as línguas do mundo. E desde aquele dia, sua voz inaudível à maioria chegava, não obstante, aonde quer que ela estivesse. A menina, entretida no silêncio que era seu, começou a perceber a voz densa do rio, apurando os ouvidos, colocando-os entre as conchas das mãos, para escutá-lo melhor, tentando entender o que dizia. A voz atravessava distâncias, grossas paredes, massas de ar gelado. No começo, não havia nenhum som que pudesse distinguir como palavra. Flus, flus, flus. Era o que ouvia. Som comum de correnteza. Mas não demorou para que as águas se fizessem minimamente inteligíveis. Pode me chamar de rio, udo, flus, river, rivière, lumine, fluxo de água rasgando a terra como a trajetória de sangue em um corpo animal. Pode me chamar de água, e água é tudo e está em tudo que compõe este mundo. Aqui, neste lugar, me chamam Izar, Izar Flus. Esse nome significa torrente, e por ser torrente, um nome de mulher, eu sou Izar, rio fêmea. E, embora os homens pouco atentem a isso quando nos nomeiam, há outros rios fêmea como eu, como o seu Paranaçu. Fossem as mulheres a dar nomes às coisas, cidades, rios, passagens, montanhas, talvez percebessem melhor que nem tudo no mundo é definido como macho. Mas, de fato, pouco importa o nome que me dão, porque eu sou. O espírito pairava sobre as águas, escreveu a mão áspera deslizando o cálamo sobre o papiro. Kinep enroscado em um vaso de água, o ovo cósmico chocado em minha superfície. O rio Izar trazia notícias de tempos, lugares, pessoas, coisas que Inê nunca conhecera, e dava notícia de animais impressionantes, de guerreiros e inimigos que há muito tinham morrido, de cidades desconhecidas e de homens santos e dos milagres que contavam deles. Izar falava incessantemente, como é da natureza das águas, e a menina não conseguia conceber a ideia de um leão, sua cabeleira dourada como um sol, seu corpo de onça sem pintas, seus olhos de rapaz jovem. E ela se iluminava de espanto com a ideia de que um homem que, sem ter sido tocado pelo olhar de Urupari, pudesse andar por sobre o mar, pisando a superfície líquida, sem que pisasse o chão cotidiano. Mas confundiu o homem que andava sobre a água com as estátuas que vira ao longo das margens, tanto do Reno como do Izar, no dia em que a conhecera. Ex-votos de Nepomuk, o santo homem que fora atirado de uma ponte, a mando de um rei, e a quem os marinheiros saudavam, retirando o chapéu da cabeça. O certo é que Inê desentendia Izar na maioria das vezes em que ela lhe falava sobre a história e os costumes dos brancos, mas compreendia melhor quando o rio falava com as vozes dos rios de sua terra, e assim contava da sua mãe, do seu irmão, do velho avô e dos parentes. Era uma fala nebulosa que a levava a lugares cada vez mais distantes, cada vez mais sem feições, com tom de voz e temperatura dos corpos nunca vistos. E quando se sentia mais extraviada do que nunca, a menina se contorcia sob uma grande força que parecia apertar seus ossos. Nesses momentos, Izar como que silenciava, e só depois de algum tempo recomeçava a falar. Os rios são assim, sabem de tudo, e não silenciam por muito tempo.
e Izar voltava falando coisas das quais a menina só conseguia entender o essencial. Os barrancos de areia, as pequenas ilhas, e que Izar e os cientistas eram velhos conhecidos, por exemplo. Essa lenga-lenga lhe fora repetida várias vezes. Falava de reis, do menino que Martius fora, do pai cirurgião de Spix, mostrando como que destreza se abre um corpo a bisturi. E Izar parecia uma velha a dar voltas em torno da mesma coisa, o que às vezes enfadava a menina. Mas ela compreendia que o rio desejava que ela conhecesse melhor aqueles homens. Parecia haver um propósito no rumor de suas águas. Um dia, porém, Izar contou uma história verdadeiramente assombrosa, a história da cidade e do fantasma que paira acima dela. Pelas noites seguintes, Inê não conseguiu dormir direito. Seus olhos abertos, vislumbrando o espírito do menino que espreitava aquela terra, nas noites muito frias e escuras, lembrando que cada construção ali fora erguida sobre sangue inocente. Capítulo 15. O rei me vê como um traço verde rasgando a paisagem, ou como um pedaço de pano retorcido, sobre um papel pardo, um risco. Qualquer rei me vê assim, e nenhum percebe bem as dobras e ondulações, nenhum sabe que sou o profundo verde, essencial e denso verde. Para o rei posso ser estorvo, caso perca uma batalha às minhas cercanias, ou posso ser promessa de mais ouro, caso encontre novas formas de lucrar com a minha existência. E foi assim que, sobre as minhas margens, o rei ordenou que se erguesse uma ponte. Acima de mim, o céu. Abaixo de mim, a pulsação da terra impelindo o meu caminho. Para erguer uma estrutura que servisse de passagem e ligamento, foram necessários braços fortes, a tração das pernas de homens e animais, todos juntos na mesma canga. Foi preciso a conjunção de carnes e forças, e sim, muitos nomes que servissem de cimento. York não tinha pai nem mãe, e estava na frente de trabalho a serviço da ponte e do rei, ao lado dos tios. Era um rapaz forte, e os músculos de suas pernas, braços e costas se retesavam quando se fazia necessário rolar as toras de madeira que serviriam de arcabouço para o desejo do rei. O rei, para ser rei, precisa ser necessariamente um homem incomum. É o que se costuma dizer e acreditar. Esse a que me refiro era neto de Henry, o negro, filho de Henry, o orgulhoso. E ele mesmo um Henry, rosto e corpo continuado dos seus ancestrais. O mesmo levantar de sobrancelhas quando se mostrava curioso. O mesmo esgar que contraía o quadrante superior esquerdo dos lábios quando algo o irritava. A mesma tendência para a retenção de líquidos que se alojam nas pernas, logo abaixo dos joelhos e dos tornozelos. Esse rei, em outro ponto da história, que não este, em que nos deparamos com York e seus tios cingidos por cordas feito mulas, encontrará, a caminho da Terra Santa, um leão em luta com um dragão. É de fato incomum presenciar batalhas entre bestas tão memoráveis, mas, qual um São Miguel em peleja com o diabo, Henry, filho de Henry e neto de Henry, se coloca ao lado do leão e o auxilia a vencer. Precisamente por isso, entrará para a história como Henry, o leão. O leão, por sua vez, cão domesticado, fiel ao favor real em sua batalha, seguirá Henry sem coleira ou grilhões que indiquem sua submissão. O mundo é um pasto de maravilhas para quem tiver olhos de ver e alma para crer. Eu em nada creio, sou um rio, eu vou e volto, conheço o chão e o céu, compartilho a língua comum a todas as águas, atravesso o tempo, morro e renasço, engulo e regurgito.
Sei dos animais tristes que são os homens. Jorg, por sua vez, Jorge, sem nenhum dragão que o notabilizasse, comia as batatas que o velho monge Hans oferecia. Jorg e seus tios, não raro, se alimentavam das sobras do mosteiro quando iam auxiliar os religiosos em trabalhos que exigiam mais corpo do que fé. E esses monges, em particular, eram detentores dos segredos da construção de pontes. O mosteiro que se erguia às minhas margens naquela ocasião não tinha nenhuma imponência. Era um assentamento simples de pedra sobre o sangue dos homens. Seja o sangue das mãos, que as empilharam umas sobre as outras, seja o sangue das costas, machucados pelo cilício. Sobre o cilício, sabe-se que João Batista, o pregador do deserto, primo de Jesus, fez uso dele, assim como Thomas More, o filósofo Marte, que, por baixo da camisa de seda muito alva, usava uma camisa de cilício para a mortificação da carne e elevação do espírito. Assim como o velho irmão Hans, quando não soube distinguir, a mirada azulada e turva, a mente confusa, se o corpo de York era corpo de homem ou de mulher. Nem o tocou, é verdade. Porém, a atrapalhação em si exigiu o pagamento da carne, como sóis ser. O desejo do rei era que a ponte, mais que passagem entre uma margem e outra, possibilitasse um trânsito mais seguro para as pessoas e injetasse ânimo para o povoamento da cidade. Esses verbos são parte querida do vocabulário dos governantes: injetar, transitar, possibilitar. O rei sabe, porém, que nem todo desejo que habita o coração humano floresce no mundo. Neste mundo de poeira e assassinatos, de saques e contendas, o que não impede que o desejo se transforme em braços, em cordas, em toras de madeira, em pernas distendidas, em gritos, em suor escorrendo. Mas nem tudo um rei pode saber, por mais extraordinário que seja o seu retrato. Um rei, no final das contas, é um homem cujos dentes também apodrecem e cujas pernas pesam com seu inchaço. Um rei caga e vomita. Um rei, não muito raramente, fica cansado e tem pesadelos que, quase sempre, coloca na conta de traições e perfídias que lhe tramam pelas costas. Mas calma, não nos apressemos. Henry, o leão, ainda demora a entrar em contenda com Frederic Barbarossa. E não é agora que ele é despojado de seus domínios e mandado em exílio para a Inglaterra. E, a bem da verdade, isso pouco nos interessa. Há uma ponte sendo construída e sobre sua estrutura se equilibra um rapaz. O céu da manhã de sábado não promete chuva, diz um monge. E passa, segue seu caminho, muito embora eu saiba da chuva que está por vir. A ponte em vias de conclusão não se figura como algo grandioso, um tabuleiro simples sobre um cavalete, mas eficiente em sua função. Uma mulher, ao longe, escarra no chão e se encolhe debaixo de um chale grosseiro. Jorg come um resto de pão velho e nada mais. Corta o dedo em uma aresta formada na caneca e um dos tios, o mais velho, o repreende. — Você está distraído, Jorg? O garoto não responde, faz uma careta, e o tio continua a provocar. — Está me afrontando, menino? Não sabe responder? Olha que lhe parto em dois. — Não é nada, responde Jorg a contragosto, e essas são suas últimas palavras. Tempestades são rios, você sabe. Toda a água é. A linha azul que caminha nos mapas, o trajeto do sangue no corpo. Quando a tempestade encontra Jorg no alto do tabuleiro, algo acontece, e o menino se deixa derrubar sobre o meu lençol violento e revolto pelos ventos. Pode não parecer, mas as minhas cheias são verdadeiramente ferozes. Sinto o corpo dele simultaneamente duro e macio, atravessando minha pele.
sua carne tenra e jovem, que conheço desde que estava no ventre da mãe. Iorg, muito embora bom nadador, não faz nenhum movimento de resistência que possa, quem sabe, até salvá-lo. Ao tio mais velho, que o espicaçara ainda de manhãzinha, parece que durante toda a queda estivesse já paralisado, os olhos como que de vidro, numa abertura incomum, muito embora o outro tio, o mais novo e esguio, que também está próximo da cena, não tenha visto senão o corpo despencando e se perdendo no meio da água, sem que nada nem ninguém pudesse fazer algo sob a grossa pancada de chuva. O que sei é que seu coração parou antes mesmo que eu fechasse sua laringe, encharcasse seus pulmões. Os homens, as mulheres e crianças que passeiam às minhas margens, que me atravessam de um lado a outro brincando nos lugares de pouca fundura, apreciam a beleza do céu bávaro sob a cidade de Munique, como a turista vestida à francesa, a saia branca, com 2 listras azul marinho, blusa também listrada, o chapéu de palha cor de tabaco graciosamente pendido para o lado. Os pés em sapatilhas delicadas que, em dado momento, ela descalça e passa a carregar numa das mãos, enquanto a outra segura a mão de um rapaz jovem de queixo proeminente, mas ainda assim de certa beleza. Não sabem nada sobre Iorg, nem sobre aqueles que ergueram essa e outras pontes. E menos ainda que o vai e vem dos rios atravessa a história, que ela, a história, está sempre em movimento, que não existe nada estagnado. Desconhecem que tudo é fluxo e que, dentro de mim, há outras cidades, muitas da mesma cidade, que, abaixo da ponte, a ponte que Iorg ajudou a construir a mando de um rei há muito falecido, existe outra ponte. Ignoram que, nas margens abaixo do rio em que refrescam os pés, outras pessoas, as pessoas da água, vivem sua vida, levantam suas pedras, fazem compras, piqueniques, beijam seus filhos antes que peguem a condução para ir à escola. Derrubam reis, inventam máquinas, morrem de fome, de peste ou de frio, e são em quase tudo iguais a ele, que vivem fora do rio, nos muitos tempos que se desdobram nas margens da superfície. Quando o Allianz Arena estremece com um gol do Bayern, as pessoas da água sentem ondulações sob seus pés. Quando é primavera e as crianças da terra correm alegremente sob a relva do jardim inglês, nas muitas cidades espelhadas é possível sentir uma brisa muito leve a agitar as folhas das árvores. Quando as coisas se tornam violentas, o desequilíbrio é mútuo. Porém, minha condição não é exclusiva. Não se trata de um privilégio porque venho dos Alpes, como um braço do Danúbio. Paisagem tão bela e paradisíaca estampada em um calendário engordurado numa parede de uma cidade distante e quente do hemisfério sul. Na verdade, todos os rios abrigam sua gente da água. Todos os rios abrigam todos os tempos. Mas isso nenhum rei, nem mesmo um que fosse aliado de um leão, poderia saber. Tampouco o casal de turistas em seu passeio ao fim da tarde. Os povos que habitam as florestas sabem, mas Iorg só soube quando caiu. E a primeira coisa que viu na margem abaixo da margem foi outro mosteiro, com outros monges, pessoas, animais, plantas, tudo igual e diverso. Ele não sabia, mas soube, e então morreu. Iorg paira sobre a água. Ele sabe quem vocês são. Suas peles morenas, seus olhos repuxados, o coração aos saltos. Sabe que estão assustados como um pássaro na boca de um gato. Sabe que vocês olham um para o outro como quem procura se agarrar a algo conhecido. Sabe que é inverno e que vocês sentem frio. Então Inê vislumbrou Iorg com os outros fantasmas, como que a esperar por ela e seu companheiro.
e seu corpo todo estremeceu.